Olá e bem-vindos ao Gênio Quiz, o canal que desafia sua mente. No vídeo de hoje, vamos testar seus conhecimentos gerais com uma seleção especial de 25 questões. Agora, vamos aquecer o cérebro com algumas perguntas, mas antes, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos começar. Pergunta número 1. Qual desses continentes foi referenciado com o termo Novo Mundo? Alternativa A, Europa. Alternativa B, Oceania. Alternativa C, Ásia. Alternativa D, América. Resposta correta, alternativa D, América. Pergunta número 2. A palavra opróbrio pode ser traduzida por qual destes sinônimos? Alternativa A, zangado. Alternativa B, infâmia. Alternativa C, glória. Alternativa D, virtude. Resposta correta, alternativa B, infâmia. Pergunta número 3. Qual exército possuía um urso alistado como soldado na Segunda Guerra Mundial? Alternativa A, França. Alternativa B, Polônia. Alternativa C, União Soviética. Alternativa D, Estados Unidos. Resposta correta, alternativa B, Polônia. Pergunta número 4. Quais estados brasileiros disputavam o território na Guerra do Contestado? Alternativa A, Pará e Amazonas. Alternativa B, Santa Catarina e Paraná. Alternativa C, Bahia e Piauí. Alternativa D, Goiás e Mato Grosso do Sul. Resposta correta, alternativa B, Santa Catarina e Paraná. Pergunta número 5. A gemologia é a ciência que tem principalmente como objetivo o estudo de quê? Alternativa A, neve. Alternativa B, ovos silvestres. Alternativa C, pedras preciosas. Alternativa D, ruídos sonoros. Resposta correta, alternativa C, pedras preciosas. Pergunta número 6. Qual equipamento denominado daguerreótipo é capaz de produzir o que especificamente? Alternativa A, raio laser. Alternativa B, fotografia. Alternativa C, asfalto. Alternativa D, onda sonora. Resposta correta, alternativa B, fotografia. Pergunta número 7. No corpo humano, como também é conhecida a medula oblonga? Alternativa A, cerebelo. Alternativa B, córtex motor. Alternativa C, tálamo. Alternativa D, bulbo. Resposta correta, alternativa D, bulbo. Pergunta número 8. Qual dessas obras é uma ópera do compositor Antônio Vivaldi? Alternativa A, Otelo. Alternativa B, A Flauta Mágica. Alternativa C, Fidélio. Alternativa D, Griselda. Resposta correta, alternativa D, Griselda. Pergunta número 9. Qual desses países é considerado o maior produtor de cobre do mundo?
Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Rússia. Alternativa C, Chile. Alternativa D, Alemanha. Resposta correta, alternativa C, Chile. Pergunta número 10. Dizer que algo foi olvidado é o mesmo que afirmar que algo foi Alternativa A, iluminado. Alternativa B, comprado. Alternativa C, ouvido. Alternativa D, esquecido. Resposta correta, alternativa D, esquecido. Pergunta número 11. Qual desses personagens é um grande vilão do detetive Sherlock Holmes? Alternativa A, Carmen Sandiego. Alternativa B, Goldie Ginger. Alternativa C, Professor Moriarty. Alternativa D, Doutora Garra. Resposta correta, alternativa C, Professor Moriarty. Pergunta número 12. Qual movimento artístico a pintora Tarsila do Amaral integrou? Alternativa A, favismo. Alternativa B, modernismo. Alternativa C, contismo. Alternativa D, barroco. Resposta correta, alternativa B, modernismo. Pergunta número 13. Como também ficou conhecida a chamada Revolta de Felipe dos Santos? Alternativa A, Revolta de Vila Rica. Alternativa B, Revolta Paulista. Alternativa C, Revolta da Mineira. Alternativa D, Revolta da Chibata. Resposta correta, alternativa A, Revolta de Vila Rica. Pergunta número 14. Os babiruças são mamíferos selvagens parentes de qual outro animal? Alternativa A, porco. Alternativa B, rato. Alternativa C, gazela. Alternativa D, baleia. Resposta correta, alternativa A, porco. Pergunta número 15. Qual desses instrumentos é usado para visualizar as ondas de sinal elétrico? Alternativa A, megômetro. Alternativa B, telescópio. Alternativa C, osciloscópio. Alternativa D, otoscópio. Resposta correta, alternativa C, osciloscópio. Pergunta número 16. A ludomania é o desejo excessivo por qual dessas alternativas abaixo? Alternativa A, doces. Alternativa B, abraços. Alternativa C, jogos. Alternativa D, carinho. Resposta correta, alternativa C, jogos. Pergunta número 17. A Batalha de Waterloo marcou a derrota definitiva de qual líder? Alternativa A, Fidel Castro. Alternativa B, Júlio César. Alternativa C, Napoleão Bonaparte. Alternativa D, Adolf Hitler. Resposta correta, alternativa C, Napoleão Bonaparte.
Pergunta número 18. Qual dessas organizações recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1944? Alternativa A, Cruz Vermelha. Alternativa B, Unicef. Alternativa C, IPCC. Alternativa D, Médicos Sem Fronteiras. Resposta correta, alternativa A, Cruz Vermelha. Pergunta número 19. Qual desses países não faz fronteira terrestre com Omã? Alternativa A, Emirados Árabes Unidos. Alternativa B, Iêmen. Alternativa C, Arábia Saudita. Alternativa D, Iraque. Resposta correta, alternativa D, Iraque. Pergunta número 20. Qual é o maior rio do mundo em volume de água? Alternativa A, Rio Amazonas. Alternativa B, Rio Nilo. Alternativa C, Rio Yangtze. Alternativa D, Rio Mississippi. Resposta correta, alternativa A, Rio Amazonas. Pergunta número 21. O empresário do ramo da informática Steve Jobs morreu em que ano? Alternativa A, 2005. Alternativa B, 2009. Alternativa C, 2011. Alternativa D, 2017. Resposta correta, alternativa C, 2011. Pergunta número 22. Qual dessas alternativas representa o animal da subordem dos misticetos? Alternativa A, camarão. Alternativa B, louva-a-Deus. Alternativa C, baleia. Alternativa D, ganso. Resposta correta, alternativa C, baleia. Pergunta número 23. Qual é o maior planeta do Sistema Solar em termos de diâmetro? Alternativa A, Terra. Alternativa B, Júpiter. Alternativa C, Marte. Alternativa D, Saturno. Resposta correta, alternativa B, Júpiter. Pergunta número 24. Qual destes é o menor planeta do Sistema Solar? Alternativa A, Vênus. Alternativa B, Marte. Alternativa C, Mercúrio. Alternativa D, Terra. Resposta correta, alternativa C, Mercúrio. Pergunta número 25. Qual evento histórico está associado a Joana d'Arc? Alternativa A, a Guerra dos 100 Anos. Alternativa B, a Revolução Francesa. Alternativa C, a Guerra dos Tronos. Alternativa D, a Inquisição Espanhola. Resposta correta, alternativa A, Guerra dos 100 Anos. Espero que tenham gostado do desafio de hoje. Quer descobrir o quanto você evoluiu? Vamos lá! Se você acertou de 1 a 8 questões, continue praticando que você está no caminho certo. Se acertou de 9 a 18, parabéns! Você está na média e demonstra que o Gênio Quiz já está contribuindo para o seu conhecimento. Agora, se acertou de 19 a 25, impressionante! Você possui um incrível cérebro e se destaca acima da média.
É um verdadeiro craque em conhecimentos gerais. E aí, gênios? Como se saíram? Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o desafio e compartilhar com seus amigos para ver como eles se saem. Se curtiram, deixem o like, cliquem no botão para se inscreverem no canal e preparem-se para mais desafios do Gênio Quiz. Obrigado por fazerem parte dessa experiência. Até o próximo episódio!